Olá a todos, Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vamos falar sobre coisas sobrenaturais e teologia. O tema de hoje, para variar um pouco, é motivo de muito debate, né? Hoje fala-se a respeito das igrejas que estão trazendo um certo judaísmo para os seus cultos. Ou seja, igrejas como a Igreja Universal, ela fez o Templo de Salomão, tentou reconstruir, né, o Templo de Salomão como se fosse uma verdadeira réplica e utilizou ali para essa construção o material que veio de Israel. Olha que interessante. Não apenas isso, você vê os bispos, né, o próprio Edir Macedo, na ministração dos cultos, utilizar o kippá, que é aquela boinazinha, aquele chapéuzinho que cobre a cabeça do homem. E uma curiosidade, o kippá, ele tem como que fosse uma presilhinha para não cair da cabeça. É só uma curiosidade, que às vezes as pessoas perguntam, como que não cai da cabeça? É por causa dessa presilhinha que tem. E o talit, né, com tzitzit, o talit é aquele manto que também o sacerdote, os homens utilizam, né, geralmente nas orações, e aí você vê eles utilizando. Em outras igrejas, geralmente as evangélicas mesmo, né, elas trazem, por exemplo, a Arca da Aliança, trazem também as festividades judaicas, como a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, a festa de Shavuot, do tabernáculo, e trazem elementos que simbolizam essas festividades. E o que está surgindo agora é um questionamento a respeito se isso está correto. Se o cristianismo é uma nova religião, uma religião que excede o próprio judaísmo, que excede, né, transborda do judaísmo para os gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. Dentro do conceito judaico existem os judeus e os não-judeus, que são os gentios, tá? Então, os gentios receberam também o Messias, que é um conceito totalmente judaico. O conceito de Mashiach, de Messias, é um conceito totalmente judaico. E o que aconteceu? O que eu acho disso? Eu não estou aqui querendo fazer crítica a ninguém, a culto de ninguém, a igreja nenhuma, a religião nenhuma. Eu sou a favor de uma pluralidade de igrejas, de ideias, porque o ser humano vai se adaptar, vai ficar aonde melhor, né, ele se adaptar e aquilo fizer sentido para ele. Então, existem várias formas de se expressar a fé. E é por isso que existem diversas denominações e diversas igrejas. Não estou para criticar ninguém, muito pelo contrário. Então, há uma certa crítica agora, o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo, a Torá, as leis foram abolidas, o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. Já ouvi gente dizer, pode jogar o Antigo Testamento fora. É sério? Eu já ouvi. Pode rasgar e jogar fora da Bíblia que não serve para mais nada. E assim, sempre existiu um radicalismo nas religiões, né? Sempre existiu, sempre vai ter alguns que vão ser mais radicais, que entendem que a verdade dele é a verdade absoluta, que ele é a religião mais certa. Mas, como eu enxergo esse movimento que está acontecendo desse judaísmo
adentrando as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas. Eu entendo como muito benéfico. Sim, por quê? Me explico. Jesus era um homem judeu, encarnado, né? O verbo que se fez carne, o logos que se fez carne, ele encarnado, essa carne era judia. Ele veio para uma nação judaica. Jesus veio cumprir o que foi dito a respeito dele. Pela lei, pela Torá, por Moisés, pelos profetas. E não, eu não acredito que são só os livros do Antigo Testamento que os protestantes têm, adotaram. Eu não vejo assim, mas esse não é o ponto de hoje. Então ele veio cumprir o que foi dito a respeito dele em todos esses livros. Ou seja, ainda é dito que Jesus ele é o fim da lei, ou seja, a finalidade, o motivo, o porquê, o fim da lei, a razão pelo qual. Ou seja, Jesus, ele veio para cumprir a lei. E a lei só existiu por causa dele. O Pentateuco só existiu por causa dele. Porque seria necessário que o Messias viesse. Muito embora os judeus ortodoxos, né, os não convertidos ao Messias e Yeshua HaMashiach, né, muito embora eles não aceitem como Messias, né, eles entendem que foi um profeta, que foi um irmão, que foi alguém. O Jesus histórico não é o que eu quero entrar na questão hoje, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a igreja tenta trazer aparatos culturais e religiosos do povo judeu, eles estão trazendo a respeito do próprio Jesus que eles cultuam em suas igrejas. E isso vai ajudar o povo a interpretar a Bíblia, a interpretar as Escrituras. Porque o livro, o Antigo Testamento, ele foi escrito para judeus, para o povo hebreu. E eles traziam toda uma hermenêutica de interpretação, a discussão dos sábios para interpretá-la. Se para eles, que têm o conhecimento cultural, linguístico e histórico, era necessário um debate para fazer uma interpretação, quem dirá os cristãos? Porque os cristãos, o cristianismo que surge quando depois Roma ali destrói tudo, na época de Jesus, depois da morte de Jesus, quando Roma ali destrói o templo e o povo judeu, né, ele acaba se exilando. Então ali, aqueles que tinham se convertido a Jesus, né, os judeus messiânicos ou seguidores do caminho, ou seguidores do Nazareno, eles acabaram se espalhando. E depois disso surgiu o cristianismo. E aí surge uma religião. Só que como ali ela já foi mais voltada para os gentios, lembra que os gentios são os não-judeus? Como o cristianismo, então, ele vai crescendo no meio de um povo que não era judeu, esse povo acaba se distanciando da cultura judaica. Acaba se distanciando do que realmente queria dizer as palavras do próprio Jesus. Por quê? Os ensinamentos de Jesus foi para judeus. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles eram o quê? Grande parte deles, judeus. Ele foi reconhecido como rabi, como rabone, como mestre. E ele ensinava um povo judeu. Os primeiros convertidos a Jesus eram judeus, né? E ele ensinava o quê? Não existia a literatura do Novo Testamento.
Existia a literatura do Antigo Testamento, o Taná, a Torá, as leis. E ele não veio abolir lei nenhuma. Em Mateus capítulo 5, ele diz: eu não vim abolir a Torá, mas cumpri-la. Então ele não veio acabar com Torá nenhuma, ele não veio acabar com lei nenhuma, ele veio cumprir. Lembra, ele é a finalidade. Jesus é o motivo de existir a Torá. O Messias é o intuito, é o motivo, é a razão da Torá. Entende isso? Então como é que ele pode abolir algo que foi feito justamente para ele? Para a sua vinda. Por quê? Embora os judeus ortodoxos não creiam que ele seja o Messias, os judeus estão esperando, os não messiânicos estão esperando o Messias. E o Messias terá que cumprir a Torá. Por outro lado, os cristãos acreditam que Jesus é o Messias, que haveria de vir. Ele vem já cumprindo a lei, né? Mas ele ainda precisa voltar. Por quê? Existe algumas questões a respeito do Messias que ainda não foram cumpridas. Então ele tem que voltar. Então, na verdade, meus amigos, tanto os judeus ortodoxos que não creem que Jesus é o Messias estão aguardando o Messias. E aqueles cristãos que creem que Jesus é o Messias também estão aguardando o Messias voltar. No fim das contas, está todo mundo esperando o seu Salvador. Então, há muito mais do que nos une do que o que nos separa. Então, se as igrejas estão tentando ali trazer judaísmo, cara, deixa, sabe? Acho que criticar, trazer, porque a gente é cristão. O cristianismo se afastou tanto da cultura, do conhecimento do povo hebreu, que é o conhecimento do povo de Jesus, e o próprio Jesus era um hebreu, né? Um judeu, que nas interpretações bíblicas erraram muito, porque utilizam de toda uma cultura greca, romana, utilizam de conceitos pagãos, né? Utilizam de uma filosofia grega, platonismo. Isso se afasta muito, muito do que dizem os escritos sagrados. Isso gerou uma série de problemas para interpretar as escrituras, como a parábola das 10 virgens e tantas outras passagens, né? A parábola de Lázaro e o livro do Apocalipse. Então, as cartas do Apocalipse fizeram uma confusão, porque se afastaram da cultura, não conseguem interpretar, né? Então, se o povo cristão hoje, principalmente os evangélicos, estão tentando resgatar essa cultura, trazer as festividades, trazer conhecimento cultural, vai ser benéfico, porque eles vão conseguir entender melhor as escrituras sagradas, que para eles é a palavra de Deus. E se eles conseguirem ter uma interpretação melhor, que maravilhoso. Então, a gente está vivendo um tempo, né, de muito mimimi, tudo se reclama, tudo a gente quer meter o bedelho, tá errado, não deveria ser assim. Mas a gente tem que procurar enxergar o lado bom. Eu vejo isso de uma forma muito benéfica. Bom, é isso, pessoal. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. O tema de hoje, acabei falando de outras coisas, mas eu não quis gravar um novo vídeo, vai ficar assim mesmo. E eu espero que vocês gostem, deixem o seu like aqui e curtam o canal. Obrigada. Shalom.